bem-vindos. Hoje nós iniciaremos aqui o capítulo do ego, que é o princípio de realidade pré-consciente, a antítese. Então é a segunda estrutura das teorias do Freud, onde nós começamos a adentrar já no mais visível, vamos dizer assim, dessas estruturas. E eu só vou ler uma frase aqui antes, eu já passo para o Lincoln fazer a leitura dele. Ao contrariar os impulsos da força positiva e instintiva, recusando detidamente as satisfações dos desejos, disciplinando-se para não mais viver no sofrimento, liberta-se do mundo dos instintos e se adentra no princípio de realidade. Olá a todos, sejam muito bem-vindos, dando continuidade então aos nossos estudos lá na página 113, o início do capítulo conforme o Aracides trouxe para nós. Então vamos lá. Na psicanálise de Freud, o princípio de realidade, o ego, caracteriza-se pelo adiamento da gratificação, opondo-se ao princípio de prazer, id. O id, como já sabemos, busca o prazer e evita a dor sem restrições. É uma faca de dois gumes. A ponte entre o id e superego é o ego. Princípio de realidade é a mãe, a Maria, o feminino, o negativo, yin. A terra é o mundo físico, chamado de princípio de realidade, porque ainda não é o real, é a Maia, a Matrix. O ego é a mãe, a qual olha, escuta, acolhe, orienta e encaminha todos os seus filhos. Id, pensamentos. Para o superego, pai, o grande oceano azul, o absoluto e eterno criador de todas as coisas. Antes de entrar no ego, os sujeitos do id são instruídos e orientados acerca das leis. O ego tem como função principal receber, acolher, ensinar, mediar e guiar os sujeitos do id ao superego, sempre respeitando as leis. Os sujeitos que vivem no ego são aqueles que respeitam parcialmente as leis, suportam a vida, lidam com as frustrações, pacificam as emoções. Ao adentrar no ego, podemos escolher entre dois caminhos, espiral e direto. Nos é permitido ficar no ego ou seguir no caminho da autolapidação. Escolher ficar no ego seria negar as possibilidades de maior crescimento. Esse é o caminho da espiral, com forte possibilidade de retornar ao id. O outro é o caminho direto, ascendendo diretamente para o superego. É o caminho penoso do Gólgota, da cristificação, da autorrealização. Temos que escolher um deles durante a caminhada. Os sujeitos inseridos no ego conhecem as leis. Conhecê-las não quer dizer que as obedecem, mas já é um novo processo. Um processo amparado pela lei do livre-arbítrio. A lei da ação e consequência estabelece um limite à nossa liberdade. Lembrando que os indivíduos que estão no ego têm direito a certas liberdades, mas não estão acima das leis universais. É importante esclarecer que o ego freudiano é diferente do ego estudado, principalmente no esoterismo. O ego no esoterismo é escrito com E minúsculo. O ego no esoterismo é tudo aquilo que nos aprisiona, é a soma dos 7 pecados capitais. O eu no esoterismo significa um indivíduo, pensamento, também ligado aos 7 pecados capitais. Fazer parte do princípio de realidade, ego, consiste em respeitar as leis básicas de convivência em uma sociedade, dar conta das exigências do mundo civilizado e assumir as consequências de seus próprios atos. Sendo assim, tem direito de entrar em contato com a realidade social. Claro que ainda possui suas deficiências, as quais deverão lapidar-se aos poucos para manterem-se no ego, ou fazer um superesforço e seguir para o superego, plano em que se exige perfeição no comportamento.
Na entrada do caminho da espiral há uma porta muito linda, com um portal magnífico, colorido e cheio de flores, com uma faixa desejando as boas-vindas aos recém-chegados, com ruas asfaltadas, bosques perfeitos, pessoas sofisticadas, com habitações e equipamentos, brinquedos, de última geração. Porém, o fim desse caminho pode ser a porta para o id. Dependendo das infrações cometidas, volta para o id, para a morte. Na entrada do caminho direto, há uma porta com grades enferrujadas, estreita, mas suficiente para caber uma pessoa. Nela existe uma placa que, ao invés de dizer bem-vindo, diz: decifra-me ou te devoro. A entrada é vigiada por um guardião, um sujeito com aparência horrível, aguardando o neófito. Seu dever é orientá-lo quanto às dificuldades de seguir no caminho da retidão. O objetivo do caminho é testar o candidato no domínio de sua natureza instintiva, através de muitas provas, até o final da senda. O guardião não insiste, apenas orienta. A escolha é do candidato e precisa ser decidida na hora. E manifestado, o superego nos guia nesta jornada. Os que escolherem entrar por essa porta, pela porta do amor, são aqueles que já sofreram muito, repetiram muitas vezes a roda da vida. São aqueles a quem já não mais interessa o dinheiro, a política, a moda, as festas e os prazeres mundanos. O caminho é estreito, difícil, espinhoso, pedregoso, com escarpas e muitas armadilhas. O propósito é lapidar-se. Esse caminho exige rigoroso respeito por tudo e todos. Se estiver nele, faça aos outros tudo aquilo que desejaria que lhe fosse feito. No fim desse caminho, um anjo o espera muito feliz, dizendo: paz, luz e amor no novo mundo, no superego, no nirvana, no céu. Seja cauteloso na escolha de seu caminho. O que parece ser o mais fácil, bonito e melhor, muitas vezes nos conduzirá ao sofrimento e dor. A prudência deve subjugar o desejo. No caminho fácil existem muitos aventureiros. O destino é inevitável, os levará à destruição de tudo que alimentou durante a existência. Devemos aproveitar a jovialidade e adentrar no caminho que nos conduz à sabedoria. Lembre-se que não se põe vinho novo em odres velhos, pois rompem-se, ou seja, as mentes velhas não aceitam conhecimentos novos, não os suportam. Existe a lei da evolução e involução, as quais agem de forma coordenada na natureza. São leis infalíveis. Essas leis dizem que para subir, devemos antes descer. Descemos para depois saborearmos a subida. Primeiro precisamos reconhecer nossos erros para não errar mais. Todo Deus já foi diabo uma vez. O mito da caverna é uma alegoria retirada do livro A República, de Platão, a qual narra uma história alegórica, um diálogo travado entre Sócrates e Glauco. O objetivo é levar ao conhecimento do real, mostrar que estamos vivendo em um mundo de ilusões. É necessário reconhecer que se vive em um mundo de ilusões primeiro, para depois sair dele. No texto, Sócrates pede para Glauco imaginar a existência de uma caverna, onde os prisioneiros, id, vivem desde a infância e com as mãos amarradas em uma parede. Eles podem avistar somente as sombras que são projetadas na parede à sua frente. As sombras são projetadas pela luz de uma fogueira, quando as pessoas, ego, passam pela frente da fogueira, fazendo gestos ou passando com objetos, formam sombras distorcidas. E essas sombras, ecos e sons das pessoas que passam em frente da fogueira, são tudo o que os prisioneiros conseguem apropriar-se com seus 5 sentidos. Um certo dia, um dos prisioneiros, id, é liberado e começa a explorar a caverna, o ego, descobrindo que as sombras que ele sempre via eram, na verdade, projetadas e controladas pelas pessoas do ego.
Ao sair para a parte externa da caverna, o superego, deparou-se com uma realidade distante daquela que estava acostumado. Fica perplexo porque julgava possuir muito conhecimento no lugar em que estava preso, o id. Em princípio, fica um pouco desorientado e incomodado com a luz forte do sol, por não estar habituado com a luz do real, o superego, mas após permanecer algum tempo com sua visão ofuscada, o ex-prisioneiro consegue enxergar melhor. Percebe que a realidade e a amplitude do mundo não se parecem em nada com o que imaginava. Reconheceu que todo o seu conhecimento dentro da caverna era fruto enganoso de seus limitados sentidos. Sua felicidade era tanta que se extinguiu todo o sofrimento que havia passado dentro da caverna. Porém, surgiu um dilema: retornar ou não para a caverna? Pois desejava que todos os seus amigos também vissem o que ele via. Porém, poderia ser taxado de louco e deixaria de desbravar o mundo novo. Analisando contemporaneamente o mito da caverna, pode-se dizer que a caverna, onde os prisioneiros vivem desde a infância, é a nossa mente. Os sujeitos do id são os prisioneiros vivendo nesta caverna. Encontram-se com as mãos amarradas porque são instintivos, não respeitam e não compreendem as leis. Veem apenas as sombras da verdade projetadas nos indivíduos do ego. Cada indivíduo do id que decide transformar-se é libertado para ir ao ego e depois sair da caverna e ver o real, o sol, o superego. Quando alguém começa a sair da caverna, compreende aos poucos o sentido da vida, olha mais para dentro de si, não ignora suas fraquezas, não julga ou reclama, compreende que os julgamentos constroem grades mentais. Percebe a verdadeira beleza do mundo ao deparar-se com uma realidade distante daquela que estava acostumado, passando a viver em um mundo sem fronteiras. Com muito sacro ofício, é possível sair da caverna, a mente. Porém, ao sair, não nos esqueçamos do terceiro fator da revolução da consciência. Ficamos no dever de retornar e ensinar os demais como fazer, para que consigam sair também, sempre respeitando a lei do livre-arbítrio. O pensamento, id, está na posição de prisioneiro, por não se comportar adequadamente e não possuir conhecimento suficiente para adentrar no ego. Enquanto não esteja disciplinado o suficiente, ficará no id. Aqui eu faço uma pausa. Essa frase chama muito atenção porque enquanto não esteja disciplinado o suficiente, ficará no id. E me vem muito assim, quando eu comecei esses estudos da gnose, vinha muito essa questão da disciplina, mas eu percebi que eu fazia, que essa minha disciplina era mecânica. Não tinha posso dizer até que não tinha uma autenticidade nessa disciplina, porque eu sabia mais ou menos o propósito, mas fazia muito porque não, tem que fazer. Conforme eu fui compreendendo a própria questão do id, posteriormente ao estudo desse livro, que daí eu percebi, não, é necessário uma disciplina, mas você tem que saber qual que é o teu propósito para isso. Aí você toma os seus atos, todos aqueles atos que convergem para esse propósito. Aí sim, isso faz com que eu vá saindo gradualmente do id, porque senão se torna algo mecânico, é mental. E aí não há um avanço nessa caminhada. Sim. Existem dois tipos de disciplina. Tem uma disciplina, como você estava trazendo, exigida de um comportamento. E tem uma disciplina de autolapidação, uma disciplina esotérica, que é onde, quando eu inicio, ela é mecânica, porque eu não tenho uma compreensão das leis. Então eu paro no sinal vermelho, porque diz que tem que parar. Mas eu não compreendo o porquê desse sinal vermelho, eu não compreendo o porquê do amarelo e o verde.
E se alguém passar, eu não aceito. Se ele passar no sinal vermelho. Olha, está errado. É aí que entra uma disciplina esotérica, que é essa disciplina da autolapidação. Eu estou julgando. Então eu percebo que tem alguma coisa entre mim que não quer respeitar, ou seja, não quer ter essa disciplina. E se 2 ou 3 passarem no sinal vermelho, eu vou passar também. Ou seja, não compreendi. Então, assim, estou fazendo porque a maioria fazem. E o nosso mundo, a nossa sociedade hoje, ela investe muito nessa disciplina sem uma compreensão. Então, nossas crianças, os jovens, e por que não muitos adultos também, estudam, fazem faculdade, fazem mestrado, pós-graduação, doutorado e pós-doutorado, e não tem uma compreensão daquilo que estuda. Ou seja, ele aprendeu a disciplina, mas não compreendeu realmente o que tem por detrás. Então eles sofrem, e sofrem muito. Então, tanto na área da psicologia, né, eu percebo muito isso, que tem muitos psicólogos que sofrem muito mais do que seus próprios clientes, do que seus pacientes. Por quê? Porque não tem essa compreensão. Está só repassando técnicas e coisas que foram aprendidas, mas internamente não tem essa compreensão. O próprio médico, especialista, vamos pegar né, dentro da cardiologia. Então ele estuda, conhece e ele acaba adoecendo do coração. Por quê? Porque ele não tem uma compreensão daquilo, ele só tem uns estudos. Então essa disciplina esotérica, essa autolapidação é justamente para isso. Eu compreender o porquê que eu não posso fazer aquilo e não simplesmente só não fazer porque tem alguém dizendo que não pode. Sim. Eu me transformo naquele sujeito que faz algo pelo desejo do outro e não pela sua própria vontade. Eu ia comentar justamente dessa última palavra que você trouxe, a vontade. Porque quando que eu transformei essa disciplina que eu tinha lá atrás, depois dos estudos, em algo, numa disciplina esotérica, quando eu coloquei a vontade ali. Exato. Porque eu tinha um propósito, e a vontade é do Pai, né? Então ali tem uma vontade. É aquilo que você tem algo que você almeja e você sabe o que você precisa fazer. Então segue o caminho. Aí sim, aí o caminho muda. Isso. E essa compreensão, Lincoln, quando eu falo dessa compreensão, traduz isso como compreender as leis, o que tem por detrás das coisas, o que está acontecendo. Porque eu não olho só para a cena, eu olho para os bastidores da cena. Sim. Então, quando alguém vem, vou dar um exemplo do trânsito, que é bem comum, alguém vem e me dá aquela trancada, que a gente chama, ou seja, me obstrui de alguma forma, e eu tô certo na minha... E eu buzino, eu xingo. Amanhã o que acontece? Eu tô fazendo a mesma coisa. Então, essa disciplina, essa compreensão de se olhar para o que tem por detrás, assim, é porque se tem alguém me trancando hoje, é porque ontem eu fiz. E o inconsciente, ele esconde isso. Justamente por ser um inconsciente. E no momento que eu preciso resolver isso, eu não aceito. Então, para quem está fazendo essa autolapidação, está se observando, ele já perdoa já de momento. Ó, fiz isso igual. Então, passe, meu amigo, tá tudo bem. Por quê? Porque não vai acontecer mais. Agora, se eu buzino, eu reclamo, amanhã, o que acontece? Eu estou fazendo a mesma coisa. Porque não aprendi. Não aprendi. E aí repete-se. O grau exigido para conhecer o lado externo da caverna é obtido através do autoconhecimento, inexoravelmente através dos 3 fatores da revolução da consciência. Para os sinceros consigo mesmos e que realmente almejam obter maior nível de consciência, sugiro uma escola de mistérios, uma que possua os pré-requisitos necessários para a autorrealização, sendo os pré-requisitos para uma iniciação séria os 3 fatores da revolução da consciência, para que alcance o equilíbrio e o suporte necessário na senda. Os 3 fatores são o morrer, o nascer e o sacrifício pela humanidade. O morrer, conhecido também de morte mística, matar a morte, morrer para renascer,
e que não tem relação com a morte física. O morrer psicológico é uma condição fundamental para o despertar da consciência e deve ser praticado de instante a instante, sempre invocando a Divina Mãe, Ego, para que elimine ou transmute o defeito que se apresente, o id. O nascer é o redirecionamento da energia sexual criadora para ser usada no crescimento espiritual. Era até pouco tempo estudada de forma velada. A transmutação sexual, como é conhecida, nos possibilita adentrar em níveis mais profundos da nossa mente. A energia sexual é fundamental no caminho da perfeição. Através dela, obtemos a vontade, sabedoria e ação para descer aos mundos inferiores, id. O importante é que o casal se retire do ato sexual antes de ocorrer o espasmo ou o orgasmo, se realmente querem evoluir espiritualmente. O sacrifício pela humanidade é entregar o conhecimento necessário para que aconteça a revolução da consciência da humanidade, sem distinção ou discriminação, sem exigir nada em troca. O ensinamento deve ser entregue para as pessoas que se interessem pelo assunto, sempre respeitando o livre-arbítrio de forma natural e sempre servindo de exemplo, lembrando que é sacrificar-se pela humanidade e não sacrificá-la, cobrando-se pelos ensinamentos ou retendo o conhecimento. Eu queria pedir para a gente comentar em relação a esses 3 fatores, onde nós falamos ali da morte, dessa morte mística, dessa morte do pensamento, da extinção desses pensamentos. E uma coisa que eu quero reforçar aqui é dessa morte voluntária, e que ela não pode ser algo obrigatório. Então, por isso nós falamos aqui de leis, e uma das leis que eu posso dizer assim de princípio que vem para o ser humano é a lei do livre-arbítrio. Então, assim, nós não podemos forçar ninguém a nada, porque eu não estou interferindo nessa lei. E a lei do livre-arbítrio, ela ampara o id. Então, o id, nesse sentido, ele é amparado. Porém, como nós citamos aqui, tem a lei da ação e reação, que diz que toda a escolha, dependendo se for boa ou ruim, ela tem uma consequência. Então, essa morte, por ela ser algo que nós colocamos como um sacro ofício, seja uma morte desejável, que eu não quero mais aquele defeito, aí ela funciona. Mas enquanto eu estou interferindo nesse livre-arbítrio, quero matar a força, eu não gosto disso que é dentro de mim, quero eliminar, não funciona, porque tem algo de ódio, tem uma coisa assim que não condiz com aquilo. Agora, quando eu coloco a compreensão, é como se eu falasse para alguém: você está errado, e você não pode mais continuar com esse comportamento. Internamente, é assim que funciona. Então, esse id, ele se comporta de uma maneira diferente, ou seja, ele compreende. Então, ele sai daquela disciplina inconsciente e mecânica e ele começa a perceber que ele estava equivocado. E como é um padecimento voluntário, que a gente chama, quanto mais voluntário for, melhor será o resultado. Então, essa é a morte mística. O nascer, até que no livro é colocado que com a transmutação sexual, então nós vamos fazendo esse renascimento, que é daqui que nasce o Cristo, que é nascido de uma virgem. Então, trabalhando com essa energia, eu vou fazendo com que esse elemento do id que se escolhe para ser o Cristo, ou seja, eu vou ser o que tantas religiões é colocado como o cordeiro que tira os pecados do mundo, é justamente ser sujeito eu vou pegar todos esses ids aqui dentro e vou convertê-los. Eu vou ensinar para eles como é que faz. E não tem como ele fazer isso sem essa energia sexual. Então, para quem faz os estudos desse livro, até pode chegar no ponto de dizer assim: tá, mas como assim? Eu estou no ego, no princípio de realidade,
Mas depois eu uso a energia, entro lá no id. Sim, é isso mesmo. Para quem não está no caminho, posso dizer assim, na espiral, como a gente colocou, ele não faz esse trabalho de adentrar nos mundos, nos infra, né, que estão dentro lá ou seja, nossos demônios internos. Porque ele não tem essa capacidade. Daí só quem trabalha com a transmutação que tem essa capacidade de adentrar nesses mundos. Daí não é o id que vem até o ego. É o superego como se ele entrasse lá dentro do id. Para fazer essa transformação. Esse resgate. E não tem como fazer isso sem essa energia. Então por isso que o Cristo ele traz essa energia. Exato. E vale a pena reforçar, você falou desse cordeiro que tira o pecado do mundo, essa segunda vinda do Cristo que se fala tanto, ela vai vir de dentro, a partir do meu esforço, da minha vontade, né, para fazer esse caminho. Não, porque daí não faz sentido, eu lembro de nós já termos debatido isso, não faz sentido de que alguém venha e tire os meus pecados, porque daí é fácil, eu posso pecar à vontade, alguém vem e tira, pronto, agora não tem mais. Então enquanto eu não mudar... É isso. E até vale a pena comentar aqui, como até o Lincoln colocou ali nos estudos dele, que ele imaginava a questão da disciplina e de uma maneira, de repente ele percebeu que é de outra forma. Eu também lá no início dos estudos, então quando se falava do Cristo interno, que daí ele começava a crescer dentro de cada um de nós, ele precisa dessa energia para ele poder ter esse crescimento. E eu imaginava assim, tá, eu vou começar a trabalhar com a energia dessa transmutação sexual, vou fazendo e de repente esse Cristo nasce, pronto, eu não preciso fazer mais nada. Que é fácil. Tá, é como se eu olhasse assim, como é que tá o serviço aí, Cristo? Tá tudo bem? Aí eu comecei a sentir esse Cristo vivendo dentro e que sou eu mesmo. Daí eu percebi que todos esses padecimentos, esse caminho do Gólgota, quem vive somos nós. Só que ele é interno. Então cada um tem o seu caminho do Gólgota, cada um tem sua cruz. Claro que a grande maioria ainda não quis carregar dessa cruz, mas então se desviando de alguma forma. Então só para a gente esmiuçar essa fala, todos nós temos um Cristo lá, só que ele está adormecido, então nós precisamos fazer com que ele desperte. E para despertar esse fogo, essa energia, então é só com a transmutação sexual. Não tem outro jeito. Podem tentar magia, tentar drogas, tentar, não tem como. É algo natural, é algo que eu preciso realmente buscar lá no meu âmago lá para eu poder fazer esse trabalho. E o terceiro fator, Lincoln, aqui que nós colocamos como sacrifício da humanidade, e por que nós colocamos para se buscar uma escola que realmente trabalhe com esses três fatores? Porque toda e qualquer escola que vocês encontrarem, quando eles falam em escola, incluam religiões, e que não ensinem esses três fatores, eu posso dizer assim que é um caminho que não está te levando para lugar nenhum. É algo como um mapa que é uma roda que você não vai por lado nenhum. E esse caminho que nós estamos estudando aqui é um caminho secreto, é um caminho de mistérios. Então por isso que ele tem que ter esses três fatores. Então a escola que trabalha ali com a morte mística, ou seja, tirando esses pecados, que você trabalha com a transmutação sexual para poder despertar esse Cristo, e depois com o sacrifício da humanidade, esse depois inclua-se junto. A gente coloca depois porque primeiro nós precisamos aprender todas essas esse caminho, compreender, melhor dizendo, para depois eu ensinar. E aí eu posso dizer para vocês assim que isso é natural, porque quando eu sei algo e realmente eu quero
saber se realmente eu sei, eu passo ensinamento para as pessoas. Isso de uma forma desinteressada, né, como nós colocamos aqui, ou seja, sem cobrar. Exato. E é bem interessante quando você fala ali que precisa ter esses três, porque eu lembro também de um exemplo trazido aqui de uma mesa de 3 pernas. Se eu tiro uma dessas, não vai ter sustentação. E é interessante também já trazido que o tripé não manca. Não manca, ele é firme ali. Então, trabalhar esses 3 na medida que pode, talvez chegue momentos que não consiga trabalhar um, mas que você trabalhe, vai trabalhando os outros até que consiga trabalhar o terceiro. O mais importante é o olhar para isso, você até trouxe assim, ir compreendendo e à medida que for sentindo, vai se trabalhando, vai fazendo esse caminho, sempre com autenticidade, com naturalidade, claro. Para nós continuarmos, eu passo a leitura para ti ali no ego. O ego é uma espécie de reformatório. Caso o infrator não aceite melhorar por bem, passará pela dor e sofrimento das consequências. Sem passar pelo ego, não podemos ir ao superego. Somente os puros e pessoas iluminadas permanecem no superego. O id é a força gravitacional, atuando como fosse o núcleo de nosso planeta. O ego atua como se fosse a nossa atmosfera. Sair do ego é tão difícil como tirar um objeto da atmosfera de nosso planeta, devido à poderosa força gravitacional, nossos desejos. Até Lincoln, eu vou pegar essa parte aqui e já vou também buscar a questão do reformatório do ego, porque não tem realmente como eu sair da Terra e já partir para o espaço. Então eu preciso de toda uma preparação para isso. Ou seja, eu preciso reunir combustível, preciso reunir toda essa energia para depois eu conseguir. Então aí pega-se a questão ali do nascer, do morrer e também desse sacrifício. E também dentro das religiões, nesse caminho do Gólgota, quando nós estávamos falando de Jesus até ela chegar lá na crucificação, a mãe leva ele até o pé da cruz. A mãe, como ela tem essa representação do ego, né, aqui do livro, então ela leva até ali. Depois ela não pode passar dali. Ou seja, esse princípio de realidade para a realidade já é uma outra coisa. É importante esclarecer isso. Então, devido à poderosa força gravitacional dos desejos, né, do planeta, é necessário usar enormes quantidades de combustível para realizar o objetivo. Depois que conseguimos quebrar a força gravitacional, automaticamente nos encontramos no espaço, no superego. Não somos regidos mais pelas mesmas leis. A resistência em sair do ego e seguir para o superego é o produto do id, da natureza instintiva, o qual tende a maximizar as dificuldades. A psicologia clássica encontra-se muitas vezes na contramão da evolução psicológica, defendendo a satisfação do prazer, acolhendo a má vontade daqueles que não querem anular a força gravitacional para enfrentar a realidade, tratando-os como vítimas, acolhendo o egoísmo intransigente dos indivíduos do id, focado na busca de seus interesses perversos, sem finalidade alguma em demonstrar que toda ação tem uma reação, que toda dor vem de um prazer anterior satisfeito. Satisfazer os prazeres não nos levará ao desenvolvimento e à evolução da consciência. Então, aqui só dando uma pincelada, hoje, né, o que nós observamos? Eu vou colocar aqui diretamente a questão da sexualidade, que é um dos fatores que nos prejudica muito pela falta de informação.
Então, quando você coloca que muitas teorias trazem esse preâmbulo do sexo, do prazer que tem que satisfazer, que tem que é uma necessidade, que é instintivo, até certo ponto concordo, porque é para a questão da reprodução, mas porém, quando se busca esse prazer desenfreado, esse prazer luciférico, como nós chamamos, que é uma coisa bem prejudicial, daí já causa mais dor. E na clínica, né, o Lincoln também deve ter percebido isso, as pessoas chegam e elas não sabem quem elas são mais. Por quê? Por causa dessa degeneração sexual. Ou seja, eu já usei de todos os artifícios para me satisfazer sexualmente. E agora não sei se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou hétero, se eu sou bi, se eu sou o que eu sou. Então, assim, se abrir hoje lá, a pessoa, não sei onde que eu me enquadro nisso aqui. Então, essa disciplina esotérica, ela é séria nesse sentido. Ou você é homem ou você é mulher, não tem meio termo. Porque são energias. Sim, porque senão aonde fica a autenticidade aí? Não, isso. A gente até falou da autenticidade em outro capítulo. Então é bem isso. Sim. E um outro ponto, né, é essa propaganda que se faz, inclusive dentro de uma psicologia clássica, desse viva o amor, né, o amor livre. Lá no fundo é uma perversão pura. Sim. E se eu estou dentro desse mundo do id, nossa, essa é a melhor notícia do mundo. Mas é claro. É o que eu quero, é esse Sim. prazer. Então, e aí você vê que não tem amor nenhum aí. Viva o amor é só um dizer bonito para falar que é luxúria. é só um chamariz para Exatamente. você cair nas emboscadas. Isso. Os prisioneiros tornar-se-ão livres após saírem da atmosfera terrena e adentrarem no superego. Estarão acima da luz e das trevas, das dualidades inerentes à mente humana. Todos nós nascemos escravos de nossas necessidades e hoje, mais do que no passado, novas necessidades surgem e outras estão sendo inventadas e mantidas por um aparato publicitário, alimentando mais e mais nossos desejos, sustentados pela indústria do consumo. A libertação das correntes das mãos, amarradas pelas necessidades mundanas, é indispensável para aqueles que aspiram sair da caverna. Aí então faço uma ligação lá com a caverna do mito da caverna de Platão, onde traz essas dualidades. Então a dualidade é o que sustenta a mente humana. Então, ou é branco ou preto, dia e noite, gordo, magro, rico, pobre e assim por diante. Essas são as correntes. Então elas nos deixam sempre tentando definir algo. Sim. E até trazendo a informática, Lincoln, para esse texto aqui, a informática ela trabalha lá com o binário, né? Ou é 1 ou é 0. E a nossa mente também ela é assim. O que nós precisamos desse livro que tenta resgatar isso no sujeito, que é a síntese, de unir os dois. Porque daí não tem mais discussão. Exato. Aí eu liberto esses escravos. E até você falou das correntes, né? A gente vê o que é a corrente, né? Justamente é a dualidade. Exato. Não é corrente. Sim, foi legal, os elos. E a nossa sociedade hoje, ela sempre está inventando algo para suprir os desejos do id. Eu vou pegar um simples vídeo hoje que você olha assim, pode dizer assim que é uma coisa bizarra, uma coisa muito sem nexo, realmente. Tem 1 milhão de visualizações e 300 mil likes.
Geralmente é um vídeo curtinho. Sim, Não pode entediar. justamente para satisfazer esse desejo ali, né, do id. Então ele gera prazer. Mas quando é alguma coisa séria, alguma coisa que realmente vale a pena a pessoa, daí não tem. Porque daí o id ele não quer ver isso. Por quê? Porque ele quer continuar, quer que o sujeito continue acorrentado e nutrindo ele. Ele não sai. Então esses aparatos, esses brinquedos que eu coloco aqui no livro, que nós criamos, é justamente para manter esses ids, essa escravidão dentro dessa caverna. Sim, não pode ficar triste, não pode ficar entediado, não pode ficar frustrado. Sempre tem que ter alguma coisa para distrair, para passar o tempo, para ficar bem, para relaxar. Só que toda essa tristeza, esse tédio, tudo isso está sendo reprimido por essa camada de ilusões que eu coloco. Em algum momento isso vem novamente até que eu resolvo. E quanto mais eu vou reprimindo isso, é como um vulcão. É tanta pressão que uma hora vai ter essa erupção. E aí vem de diversas formas, seja uma explosão de raiva, seja uma doença e assim por diante. Então, a libertação das correntes das mãos, amarradas pelas necessidades mundanas, é indispensável para aqueles que aspiram sair da caverna. Então, não tem outro jeito a não ser eu tirar essas necessidades, né, que nós acabamos ficando escravos. A consciência, ou seja, o superego, deve governar e o instinto, ou seja, o id, deve obedecer. Está escrito no gigantesco livro aberto da natureza, que são os homens livres que devem governar e conduzir os prisioneiros para fora da caverna. Não quero dizer que os governados sempre serão governados, ou que os que governam devem fazer e manter os sistemas de escravidão, como muitos acreditam. Ao contrário, os governados estão sendo chamados permanentemente a se libertarem. Contudo, não entendem o chamado. Não querem a liberdade, sonham com uma liberdade financeira, conjugal, etc. Muitas vezes desejando retornar à caverna para continuar na libertinagem, vivendo hedonisticamente. Aqui, como eu recordo, para quem já assistiu o filme do Matrix, tem um sujeito lá que eu não lembro o nome, que ele prefere voltar para Matrix. Ele está nesse mundo ali do princípio da realidade, onde ele está percebendo como é que funciona o mecanismo, mas ele quer saborear o bife. Então, ou seja, eu quero voltar lá para essa caverna, porque lá era melhor se viver. E ele ainda fala, eu sei que esse bife aqui é uma ilusão, mas eu quero continuar na ilusão. Exatamente. Sabemos que no princípio de realidade, ou seja, na convivência com a sociedade, somos ainda deficientes de consciência e pecamos em muitas regras sociais. Isso acontece devido à mecanicidade com que atuamos e também pela escassez de esforços para continuarmos na consciência. Para passar ao superego, devemos aprender e respeitar as leis dos homens em primeiro lugar. Se não conseguimos obedecer às leis dos homens, muito menos conseguiremos obedecer às leis divinas, que são exigidas em 100% para chegar à perfeição. Lembro-vos que a lei existe para os que a infringem, para os que respeitam as leis. Ela não existe. Então, para quem está dentro da lei, se eu cumpro com a lei, no sentido lá, vamos buscar lá a consciente, ou seja, na compreensão, por que eu estou obedecendo essa lei, ela não existe. Agora, ela existe para quem? Para quem está infringindo, porque ela volta a cobrar aquilo do sujeito, em um momento ou outro. Exato. Respeitar as leis no princípio de realidade nos leva a considerar na sociedade o outro, o coletivo, o trabalho em grupo, a bondade e o respeito.
Por esse caminho, aprendemos a viver em harmonia, num caminho sem julgamentos. Passamos a amar os nossos semelhantes, nos tornando afáveis, agradáveis, tolerantes, calmos, comunicativos, sensatos, sensíveis, sinceros e espirituosos. Por que isso? Porque o uso dessa capacidade da empatia, de me colocar, de ter essa compreensão das leis por detrás daquilo, e aí eu perdoo. Se eu não consigo me colocar no lugar do outro, eu julgo. Só que só se colocar no lugar do outro, também não é importante, porque eu posso me colocar e dizer assim, o sofrimento é dele, dane-se. Então eu preciso usar da empatia, me colocar, realmente compreender a situação do sujeito, aí usar da resiliência para eu poder ajudar ele. Sim. Porque senão eu vou ficar sofrendo assim como ele está sofrendo. Eu tomo as dores. E a consciência, nesse sentido, ela não condena ninguém, mas ela também não passa a mão em ninguém. Então ela é que senão ela deixa de ser consciência. Ser consciência. Ela está no meio. Então ela não defende, mas também não ataca. Nesse sentido. O superego é o pai. Necessita da mãe. Ou seja, do ego para conceber seu filho, o id. Se o filho cumpre todas as exigências do superego para tornar-se pai, tornar-se-á um novo superego. Para tornar-se consciência, o filho deve ouvir a mãe, a qual cobra as leis impostas pelo pai. A mãe sustém com a mão esquerda a espada do poder e com a direita a balança, assinalando o equilíbrio necessário entre mente, coração e sexo, para poder sair do id e ir até o superego. Aqui também, Nico, dá para fazer um enlace aqui desses três, que é o 8, que forma o infinito, né? Que dentro do esoterismo, dentro de outras doutrinas também eles colocam esse santo 8. Então ele faz essa ligação com o coração, sexo e ele volta, que são energias. E que também pode ser trabalhado com os três, que são os 6 fatores, onde a questão da morte, que é psicológica, do sexo, que é o segundo fator, que é o nascer, e esse sacrifício, né? Então quando mostra-se o Cristo com aquele coração, com aquela coroa, esse sacrifício que está sendo feito. Sim. Se você estivesse em um ambiente totalmente escuro e visse um ponto de luz muito distante de você, para onde você iria? Provavelmente ao encontro do ponto de luz. Assim somos, enquanto seres pensantes. Somos o id, estamos na escuridão. O caminho a ser percorrido até o ponto de luz é o ego, o qual nos orienta e nos permite viver as experiências da vida. O ponto de luz é o superego, o farol, o sol, o criador. Então essa busca por esse ponto de luz é o princípio de realidade. Que quem está dentro do id, é como se eu estivesse realmente dentro de algo escuro, e ele não busca nada além porque ele não vê nada. Mas quando eu percebo que tem algo diferente me orientando, eu vou em busca daquilo, que é o superego. E quem busca, encontra. Sim. O papel do ego, ou seja, da mãe, é orientar e encaminhar o id, que é o filho, até o superego. O superego recebe seus filhos com os braços abertos e oferece um banquete para comemorar a vitória. O princípio de realidade é representado por pessoas que possuem uma boa bagagem de autoconhecimento para poder mediar os conflitos entre id e a lei.
Deverão recebê-los como se fossem seus filhos, sem julgá-los ou culpá-los pelos erros cometidos até ali, pois ainda estão a caminho da evolução, penando nos percalços da existência, até que respeitem as leis. Também é uma outra questão que linko bem interessante para se buscar dentro da sociedade, que esse livro ele traz a sociedade em si, né? Como se fosse o ego que ensina, que vê o que é melhor, né? A gente sabe que nem sempre é assim, mas você já se perguntou assim, por que o governo ele tem escolas públicas, por que tem saúde pública, por que tem toda essa estrutura? Por causa do ego. É uma lei que está aí e cobra de quem já tem esse conhecimento. Para oferecer isso. Tem que oferecer isso. É obrigatório. Entendi. Nesse sentido, ele não está dizendo assim, que eu vou fazendo pelo amor. Não, é obrigatório. Esse fazer por amor, daí já não é mais público. Daí eu faço sem cobrar nada. Não preciso de dinheiro. Ou seja, eu sou médico, trabalho na saúde pública, mas eu estou recebendo por aquilo. Agora, se eu estou fazendo um outro trabalho que está muito além, daí eu já não cobro, eu já não quero receber nada. E aí entra uma questão de mérito desse povo também. Mérito ou demérito, no caso, né? Porque as leis cobrando do ego, superego cobrando para que o ego tire esses sujeitos do id para vir para a sociedade também. E por que não se muda tão rapidamente? Porque existe uma resistência muito grande entre as pessoas que estão no ego por um egoísmo de não querer dividir também, e tem para todo mundo, e de querer pegar na mão das pessoas do id, porque eu me vejo melhor e não quero acolher. Então há essa resistência, então nós ficamos nessa luta. É por isso que, olhando para o país em que estamos, aquilo que falta, aquilo que tem em termos de saúde, uma vez que você trouxe isso, é dessa forma. Dessa forma. Não tem nada errado aí. É a questão do mérito e demérito, né? Que o povo está passando. O princípio de realidade é um mundo de provas e dores. É o confronto da terra, da água, do fogo e do ar, para serem sublimados, porque são dos conflitos que colhemos a consciência, são dos erros que aprendemos a viver corretamente. Esse mundo em 3D não foi feito para sermos felizes, é uma escola. Estamos aqui para aprender a respeitar as leis, nada mais. Aí até algumas pessoas podem pensar, poxa, mas o Guaracides coloca essa situação de que ninguém vai ser feliz. Olha, plenamente não. Porque esse não é um mundo feito para isso. Ele é uma escola. É o mesmo que uma criança está lá na primeira série do fundamental e eu querer que ela esteja livre dos problemas da sociedade. Não, ela está ali. Porque ela precisa aprender até ela chegar em outras esferas. Nós temos momentos felizes aqui, temos, mas eu posso dizer assim que eles são de curto prazo. São efêmeros. São efêmeros. Como somos sementes do Pai, somos plantados na mãe através do sexo. Assim nascemos, crescemos, para depois reproduzirmos novamente. Isso repete-se também na natureza. O esperma são as sementes. A terra é o grande óvulo da mãe natureza, a qual acolhe, nutre, protege o filho. Nutre e protege o filho. Todo ser vivo da natureza é um elemental, um instinto. A reprodução processa-se incessantemente no inconsciente da natureza. Todo esse processo repete-se na natureza enquanto não despertamos. É a lei do eterno retorno, lento e doloroso.
Ter experiência não é o mesmo que ter consciência. Experiências sem compreensão são eternas repetições. Existem pessoas de idade avançada que mais parecem adolescentes e muito jovens que se comportam como crianças. Não desenvolveram suas consciências, não amadureceram psicologicamente. Isso, claro, na clínica a gente percebe muito isso, né, que tem muitos comportamentos, birras e algo, né, assim, que são indivíduos, ou seja, pensamentos ainda infantis que estão se apresentando num corpo adulto. Sabedoria não vem com a idade. Não vem com a idade. E aí não é porque eu tenho experiência de vida que eu aprendi algo. Muitas pessoas têm um medo muito grande do que experienciaram e aí criam traumas. Sim. E realmente quem tem compreensão não teme aquilo que passou porque ele percebeu que foi só uma aprovação. E muitas vezes também nem é do que experienciaram, mas do que viram outra pessoa passar, do que o que ouviram. Daí que vem as crenças, né? Não faça isso, não coma aquilo, né? Exato. O ego, o princípio de realidade, representa a justiça. Entrega a espada somente para o filho que cumpre com as leis, para que possa ir até o superego mais facilmente. Porém, antes pesa na balança sua capacidade para lutar e adquirir as virtudes exigidas para entrar no superego, sendo elas a honestidade, o respeito, a coragem, a honra, a compaixão, lealdade e dever. A mãe orienta o filho para que possa triunfar e vencer as batalhas contra suas próprias trevas no princípio de realidade. Essa espada, Lincoln, é justamente esse sujeito do id que se candidata a ser Cristo. Então ele se escolhe e ele ganha essa espada para ele poder vencer os inimigos, ou seja, para ele conseguir fazer esse trajeto dele, tirar essas amarras que impedem esse crescimento. E ele representa a própria lei. Então, pessoas com consciência, elas trazem essa representação da lei aqui no físico. Se for trazer a história do Cristo lá, é isso que ele faz. Então ele fala assim, eu não vim ao mundo para trazer paz, trazer felicidade, eu vim para trazer a espada, ou seja, ele veio para cumprir a lei. E é isso que ele fez. Simbolicamente, a espada representa o masculino e a balança o feminino. Necessita-se equilibrar o amor e a sabedoria para que possamos obter a ascensão da consciência. Na filosofia chinesa é conhecido como Yin Yang, ou melhor, Yang e Yin. Eu coloquei que é o contrário, porque geralmente a gente fala o Yin Yang. Mas como a gente está trazendo uma questão de ordem, então o Yang ele é masculino e o Yin ele é o feminino. Que sintetiza, né, o Tao, ou seja, homem, mulher e filho. O filho precisa seguir a senda do caminho do meio, a via secreta dos sábios. Nosso pensamento é animal e instintivo. Ao pleitear sair do id, na tentativa de lograr a autorrealização íntima do ser, se propõe a seguir no caminho da retidão, conforme intencionado inicialmente. É devorado pelo fogo divino. O instinto animal deve ser incinerado para que seja descontaminado. Se anelamos trilhar uma nova realidade, devemos rejeitar os deleites da vida mundana e também de todos os desejos sensuais. E quando eu coloco aqui desejos sensuais, é dos sentidos. Então, tudo que dá deleite em relação aos sentidos, eu preciso extinguir. E ainda desconstruir o feitiço encantador e sedutor trazido pelo id através dos instintos. Desejos que, incontestavelmente, transformam em dor depois do prazer. Os que rejeitam os deleites e prazeres mundanos através de muitas provas e lapidações são levados aos poucos para a consciência, o superego, tornando-se conscientes de si mesmos.
é o que traz a história lá do filho pródigo, onde o filho ele sai para a perdição, depois o pai acolhe. Então ele sai do pai e ele acaba voltando para o pai. O papel do ego, do pré-consciente, é acolher o filho, após ser frustrado, ser castrado pelo pai, mostrando os erros cometidos e orientando para que se corrija. Também tem o papel de satisfazer de forma socialmente aceita alguns desejos do id. Ao mesmo tempo, também frustrá-lo porque o ego se opõe ao princípio de prazer, não com a intenção de maltratar o filho, e sim para que aprenda e cresça. Aí o ego, posso dizer assim, que ele, como mãe, e ao mesmo tempo que ela precisa respeitar o superego, que é uma lei que está acima, ela impõe o filho a disciplina. Mas ela também precisa acolher. Então ela faz esse jogo. Então o correto dentro de um ego forte, que realmente funcione, ele dá algumas coisas para o filho, mas não dá muito. Então, assim, coisas que socialmente são aceitas, ela dá. Mas tudo que foge de controle, ela nega. Esse é o correto. Daí tem o ego, pode ser assim, que já não tem o bom senso, por assim dizer, e acaba desequilibrando esse filho. Ou seja, ao invés de realmente orientar e colocar ele no caminho do superego, acaba desviando. Porque daí já é um ego-id, né? Isso, é isso que eu ia dizer. Então ele já está com esse olhar também. A mãe, quando o filho é pequeno, doa-se a ele. Acolhe, alimenta, mima, enquanto não sabe fazer por si só. Quando é jovem, a mãe deve tratar o filho de modo diferente. Não deve mais avisá-lo para que leve a blusa quando sair nas noites frias, que leve o guarda-chuva quando vai chover. Também verificar se está coberto nas noites frias de inverno. Aí nós colocamos a situação do ego bom mesmo. Por quê? Porque ele precisa fazer com que o filho aprenda. Sim. O filho leva o guarda-chuva porque vai chover. Aí quando está com 30 anos, ela está fazendo a mesma coisa. Não, ele precisa aprender que vai chover, ele tem que pegar o guarda-chuva. Exato. A boa mãe instiga o filho a aprender sobre a realidade da vida para tornar-se independente, para que encare as consequências das ações inconscientes. Deve ensinar a cumprir suas funções e não reforçar suas atitudes inconscientes. Sociedade é um termo latino, societas, que significa associação amistosa com os outros. É o conjunto de pessoas que compartilham costumes, gostos, preocupações e propósitos, interagindo entre si para gerar harmonia entre todos. É o princípio de realidade, um sistema semiaberto, onde a interação não está acessível para todos. É uma rede de relacionamentos vinculados por afinidade, classe, necessidade familiar, amorosa, de amizade e profissional. O princípio de realidade é a própria natureza. Sua função também é de mediar os impulsos do id, de acordo com os princípios morais impostos pela sociedade de forma coercitiva, se esforçando no desenvolvimento da vida social, nos aspectos culturais e comportamentais. Nossa própria sociedade. Tentei deixar de uma forma bem clara aqui, para que se compreenda que a sociedade, então com todas essas manobras e leis, tem leis acima que regem a sociedade. Então nós como sociedade temos as nossas leis, nossas regras, mas tem algo acima, que também é coercitivo. E a sociedade também é coercitiva dentro do id. Então um sujeito do id ele não pode sair na rua fumando maconha, cheirando cocaína, sair nu.
fazendo gestos obscenos, porque tem uma regra. Então, se alguém faz, o próprio olhar das pessoas já fazem essa coerção. Ou seja, olha, não pode. Sim. Então já vem a polícia, a lei já... Porque isso já vem como que é criada, né, a lei? Já vem de uma maioria que olha com maus olhos para tal questão, e daí isso vai para quem cria essas leis dos homens para não, é verdade, isso aqui vai contra os nossos princípios morais e éticos, então a lei agora que não pode mais fazer isso, mas já vem de um olhar ali de reprovação pela maioria. Exato. Ou seja, não tem para onde fugir. Bem isso. No esoterismo prático, o ego representa a mãe, a natureza e todas as criaturas que sobrevivem dela e nela. É a mãe divina. Então, no esoterismo, então esse ego, a mãe, ela é o próprio planeta, onde tudo se gera. E por que tudo se gera nesse planeta, nessa natureza? Porque tem um superego, que é o Sol. Porque se não tiver o Sol, não gera nada. Você não tem vida. Então, Lincoln, nós vamos finalizar essa parte do capítulo aqui, e na página 127. Agradeço aí a todos pela atenção, né? As pessoas estão presentes aí nos nossos estudos. Tudo de bom. Muito obrigado a vocês que nos acompanham. Continuamos no próximo vídeo esses estudos e um aprofundamento sobre os aspectos da mãe. Muito obrigado a todos.